Oi, meus amores, tudo bem? Eu me senti na obrigação de estar vindo aqui e vou estar fazendo aqui um rapidão, né? Falando sobre a alegria de Carol Conká ter saído da casa. Brincadeira, gente. De fato, 99% ficamos felizes, é claro, né? É muito triste a gente ficar assistindo, né, a forma que ela tratava as pessoas lá dentro, a manipulação. Até para nós que vemos de famílias disfuncionais, a gente tem muitos gatilhos em ver certas coisas, né? De fato, ninguém é obrigado a ver BBB, tá, gente? Tô falando pra gente que tá curtindo o BBB, né, desse ano, enfim. Bom, diante disso, eu quero, assim, comentar rapidamente com vocês o seguinte. A gente vê aí uma atitude dela que a gente pode chamar assim de suspeita, né? Porque de fato ela saiu, entendeu tudo muito rápido, ela se arrependeu, tá pedindo perdão e tudo mais. E enfim, gente, aí né, eu já ouvi um psicólogo agora há pouco falando sobre ela em rede nacional, pra gente parar de jogar pedra, que não sei o que não sei o que lá. Bom, como sempre eu falei, né, gente, vamos estudar, né, o comportamento, mas não julgar, né? Nós todos temos os nossos defeitos, nós todos temos erros e acertos. E claro que algumas atitudes não podem, né, passar batido também, ou passar pano, né, e passar despercebidas. São atitudes que realmente mexem com a gente, enfim, sobre o que ela fez lá dentro. E aí, diante de uma fala, né, que olha, cuidado para vocês não serem injustos, não atrapalharem ainda mais esse retorno dela à vida, à carreira e esse processo que ela vai ter que passar de cura. E eu acho, gente, que é claro que é óbvio que é um jogo, saiu de lá, acabou. Gente, isso aí, pra nós que temos a mente aberta, a gente sabe que é isso, né? Mas, falando agora, voltando para nossa área, nós sabemos que é um perigo muito grande quando o narcisista, ele quer se dar bem diante da sociedade. Quando ele se vê perdido, ou então, né, com medo ali de perder alguma posição que ele tem, né? Ele vai agir de uma forma vitimista, de uma forma como se fosse vítima de alguma coisa, inocente. Então ele assume alguns erros para, né, enfim, de repente até assume, não sei como funciona a cabecinha. Só que, claro, todos seres humanos, cada um de nós, somos muito complexos também, tem muitas coisas a ser levadas em conta, inclusive esse psicólogo falou sobre ela ser uma mulher negra, preta, e já ter passado muitas coisas. E aí eu quero falar sobre algo que eu comentei no último vídeo, né, que a gente tá aí numa sequência de vídeos falando sobre perdão. E eu ainda falei, gente, se a gente não buscar cura, a gente sangra nas pessoas, a gente acaba, aquela ferida, aquela dor que a gente acaba fazendo as pessoas sentirem as nossas dores, né? Porque o ser humano, ele não sabe lidar com algumas coisas, né? Nosso cérebro, como a gente sabe, ele é muito preguiçoso, ele repete padrões. Então, assim, a tendência nossa é a gente ser para os nossos filhos aquilo que os nossos pais foram pra gente. Então, se a gente não mudar de postura e não querer cura para mudar o padrão disso, a gente vai continuar sangrando. E aí eu penso assim, gente, tudo bem que ali, né, dentro da casa, ela sentiu muito mais pressão para encarar esses problemas dela, mas será que na vida dela, será que ela não entendeu que ela estava machucando muitas pessoas também? Apesar que eu não conheço, mas digamos que ela realmente tem, né? Ela sofreu lá os abusos e tudo, e ela resolve repetir esses padrões, né? De abusar, de se impor sempre, de estar certa sempre, né? Que é um traço muito forte do narcisista. Ele sempre está certo, sempre com a razão. Ele bate de frente mesmo e você não consegue deixá-lo confuso, nada. Ele tá sempre ali, parece que intocável, porque eles não deixam os sentimentos bons deles, né? Os sentimentos de empatia, os sentimentos de compaixão, os sentimentos de reconhecimento de fato e não só. Aí você pode me dizer, mas é um gatilho, a pessoa não sabe o que está fazendo.
Assim, gente, eu acho que a gente tem que entender que existem problemas mentais e psicológicos, mas também existe sim o caráter, né? Esse psicólogo que eu vi, ele falou, cuidado, porque as pessoas estão confundindo saúde mental com caráter, depressão com preguiça e tudo mais. De fato, a gente tem que ter realmente muito cuidado, mas eu bato nessa tecla, porque a pessoa, gente, bom, como cristã eu preciso falar isso, eu acho que nós temos sim a opção de escolha, tá? Por mais que a psicologia fale, não, mas eles não conseguem, eles não pensam assim, papapá. Mas eu acho que é uma questão de escolha sim, sabe? A pessoa vê que ela tá errada e ela fala assim, mas se eu assumir que eu tô errada, eu vou ter que me colocar pra baixo. Tipo, você acha que uma mãe, né, que já tem muitos traços narcisistas, ela vai assumir um erro pro filho? Não, porque eu sou mãe, porque sou autoridade, né? E eu acredito que esses traços vão se multiplicando porque ela não volta para si, não faz aquele trabalho de autoconhecimento para parar de sangrar nas pessoas, para parar de vomitar nas pessoas aquilo que está ali dentro dela, porque ela não quer assumir, então ela veste, né, gente, aquele ego que a gente sabe que o narcisista faz. Então eu não tiro, gente, sabe, essa responsabilidade das pessoas, não. Porque eu acredito no Criador e que ele é muito sábio, né? Então, por mais que a ciência fale que eles não têm muito controle e tudo mais, aí como cristã eu vou ter que achar um meio termo aí, um equilíbrio, porque eu não acredito também que uma pessoa não tenha noção de nada do que tá fazendo, né? Enfim, então eu acho sim que é uma questão de escolha e de caráter, sim, tá? Me desculpa a ciência, amo a ciência, respeito, honro, estudo, mas uma certa, aí numa linha aí de pensamento de alguns, né? Nem são todos os profissionais de saúde mental, mas talvez a maioria, né, que segue essa linha aí e tal, mas claro, tem que haver esse equilíbrio, a gente tem que entender que uma parte pode ser biológico, sim, mas a opção de escolha para pessoa que já não tem, gente, claro, tem pessoas que têm problemas mentais assim, de deficiência mental, aí é uma outra coisa, tá? Igual a gente fala, dá uma nota de 100, né, de 200 agora, né, pra pessoa rasgar, ela não vai rasgar, entendeu? Então, ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe quanto que o dinheiro vale, então ela também tem que saber o que tá valendo ali em jogo quando ela tá fazendo algo pra pessoa, né, quando ela tá manifestando ali a sua maldade. Então, achar esse equilíbrio é muito importante. Nesse momento eu não tô nem falando da Carol com K, eu estou falando no geral, né? Então, ficar passando pano, passando mão na cabeça também, né? Enfim. Mas, assim, agora voltando pra Carol, claro, gente, agora a vida é dela, né? Eu, sinceramente, eu não sei. A vida de famoso, sabe? Eu acho isso, não, é uma perda de tempo. A gente tem que cuidar da nossa vida. Claro que algumas coisas acontecem, a gente gosta de, eu mesmo, né? Quando Galhaço adotou aquelas crianças, eu fui lá, claro que eu me deliciei naquela coisa linda, né, nos vídeos deles, assim, sabe, essas coisas assim que são gostosas mesmo, mas eu não fico babando, eu não fico acompanhando, agora já faz, nossa, sei lá, meses que eu não vejo nem o que tá acontecendo lá nas páginas deles, mas amo eles e tudo mais. Mas assim, sabe, eu tô focado na minha vida, então foque na sua vida, deixa a Carol focar na dela, que agora ela não está mais no reality, então agora não é hora da gente ficar querendo questionar as atitudes dela, né? Ali a gente tinha o direito, porque era um programa que ela se colocou ali, enfim, né? A gente tinha o direito de estudar, não julgar, como eu já disse. Mas, né, e falando ainda de celebridade, e eu vou postar um vídeo agora, tirando algumas dúvidas aí das pessoas que me questionaram em relação ao Silvio Santos. E algo que eu não falei, né, nesse vídeo que eu vou estar postando agora, eu quero deixar bem frisado, que o Silvio Santos como pessoa, eu não gostaria de tê-lo como amigo, sabe? Ele é tóxico, ele é racista, ele é machista, ele olha as mulheres de cima e embaixo como se fosse um objeto,
Então não é questão de julgar ou de amar. Eu quero que ele se arrependa dos pecados, como eu quero que eu me arrependa e que eu tenha salvação, também quero isso para ele. Mas ele é o tipo de pessoa que eu me afastaria totalmente, porque conviver com uma pessoa que vai falar mal do meu cabelo, porque o meu cabelo não é do padrão da branquitude que ele está acostumado a conviver, que ele vai falar do meu corpo como se ele tivesse alguma autoridade para dar alguma sugestão, né, ou colocar um defeito, ou enfim, sobre o meu corpo. A gente anda na rua, até as mulheres que vão no programa dele vão lá para assistir o programa dele, né, e não para ficar sendo avaliada o tempo inteiro. Então, assim, é ridículo, né, as atitudes dele. E, enfim, então tá aí, vou rolar deixar o vídeo aí que eu respondo uma pergunta sobre o Silvio e a gente volta depois aí já naquela sequência sobre o perdão, tá? Eu precisava passar aqui para falar com vocês. Fica aí me questionando, vamos falar aí do Silvio Santos, tá bom? O pessoal tá me perguntando: Lu, você ama o Silvio Santos? Lu, você quer o bem dele? Lu, você não sei o quê? Gente, em primeiro lugar, eu só dei o exemplo e não tinha nada a ver com o Silvio Santos, sobre a fé dele. A fé dele, quem não sabia ficou sabendo, porque tem gente que é tão, sabe, não sei o que tem na cabeça, gente. É tão óbvio que judeu só acredita na Torá. A Torá não tem os evangelhos. Então, os evangelhos, quem acredita só na Torá, quem acredita só no Antigo Testamento, não acredita em Cristo. Então, assim, era algo tão óbvio que, eu acho, né, enfim, aí acho que muita gente ainda tá aí meio que, nossa, então ele não acredita em Jesus e tal e tal. Gente, toda a religião judaica não acredita em Jesus. Foram os judeus que não... Lembra que Jesus falava que ele foi para os deles e os deles não o receberam? Né? Então a maioria dos judeus não aceitou Jesus, por isso que na democracia escolheram condenar Jesus e soltar Barrabás. Né? Então assim, é tão óbvio que... Enfim, então a questão é, se na igreja onde André Valadão diz que Jesus é o rei da vida dele, que Jesus é a razão da vida dele, Jesus, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo mais que tudo. Mas aí vai uma pessoa de uma religião que não crê, que despreza o sacrifício de Cristo na cruz, né? E aí vai lá e ele dá o microfone para falar para falar como se estivesse, né, num lugar onde não acreditassem, né, no filho. Bom, enfim, gente, é tão óbvio, mas aí as pessoas começaram a falar, não, gente, a questão não é a religião do Silvio, cada um tem a sua religião. Eu não tenho, a minha é só bíblica mesmo, graças ao Pai, tô livre dessas amarras aí, dessa corrente. Então, cada um com a sua. Quem quiser ouvir os meus conteúdos e quem de fato quer agradar o coração do Pai, entende o que eu tô falando. Quem não quer, tchau, passa reto, já falei sobre isso. Mas tem um outro porém, né? Aí começaram a questionar sobre Jesus, sobre Silvio Santos. Então assim, gente, a vida é dele. A vida é dele, ele que vai ter que dar conta de tudo. Eu vou ter que dar só da minha. Gente, eu não vou dar conta da vida de ninguém perante ao Pai. Quando eu chegar perante ao Pai, eu vou ter que dar conta da minha vida, tá? Eu quero o bem de todos. Se Cristo falou que a palavra fala, né, que a vontade do Pai é que nenhum se perca, nenhum. Então, imagina eu, né? Como que eu vou querer o mal de alguém? Então é exatamente isso. Entendam que a questão não é a vida dele, gente. A questão é que o cara que é da religião, que diz que Cristo é que salva, né? Deixou um cara falar no microfone, um cara que nem acredita em Cristo. Essa é a questão.